Olá, como vai? Eu sou o professor Edson Botelho, direto do estúdio Sou Concurseiro e vou passar com o módulo de língua portuguesa para concursos públicos e estamos falando de redação. Mas Edson, o módulo não é de língua portuguesa? Sim, a redação tem tudo a ver, visto que ela deve ser feita em norma culta, não esqueça disso. Como a redação faz parte de algumas provas, principalmente a de curso superior, onde eu posso ter uma redação dissertativa argumentativa, um estudo de caso ou questões discursivas, nada melhor do que uma videoaula de redação, certo? Muito bem. Na videoaula passada, nós vimos como montar a nossa redação. Montamos uma do começo ao fim, e hoje nós vamos ver um assunto bem interessante, chamado de estratégias argumentativas para redações dissertativas. Olha só, estratégias argumentativas. Por que isso é importante? Ora, porque nós vivemos disso, né? Muitas vezes você quer pedir dinheiro para o seu pai, para a sua mãe. Qual é a estratégia que você utiliza? Você quer pedir um aumento na sua empresa. Qual a estratégia que você utiliza? Quer sair, mas a esposa não deixa. Né? Qual a estratégia que você utiliza? Então, essas estratégias argumentativas elas vão enriquecer seu texto. Elas vão tornar seu texto mais agradável. Quem está preparado, ou melhor, quem está se preparando, né, para um concurso público, já deve saber que o principal gênero textual cobrado nessas provas é o dissertativo argumentativo, certo? Muito bem. Então, fique de olho. Pensando nesse tipo de texto, é importante focar exclusivamente nessas estratégias argumentativas para enriquecer, elevar o seu texto, para se dar bem na prova. Isso é importante. Eu já disse para você, dissertar todos dissertam, argumentar todos argumentam. Agora, a riqueza do seu texto será moldada pelo que você tem a oferecer a ele. O texto dissertativo argumentativo consiste na defesa de uma tese. Lembra disso? E essa tese será defendida por meio de argumentos e explicações. Ou seja, suas características básicas são, número 1, a apresentação do ponto de vista, que é a sua ideia, discussão desses argumentos e uma análise crítica do assunto que você está abordando, que você está dissertando. Bom, assim fica evidente a importância de entender que são as estratégias argumentativas que vão dar a clareza e a força do seu texto. Mas mais importante ainda é saber utilizá-las em sua redação, porque não é toda estratégia que vai poder ser utilizada para aquele tema, hein? Cuidado com isso. Por isso, nós vamos estudar essas estratégias e ver qual que você vai adequar, qual que você vai usar para o seu texto. Qual estratégia ficará melhor para o seu texto? Então, o nosso assunto de hoje é, de olho na tela, o que são estratégias argumentativas? Olha que interessante, né? E o mais importante, saber aplicá-las, né? O texto dissertativo argumentativo prevê uma argumentação. O que é isso? Uma discussão. A defesa de um ponto de vista. Eu gosto de azul. Por quê? Português é fácil, língua portuguesa é fácil de ser estudado. Vou provar isso para você. Pronto. Isso significa que não se deve ficar apenas na exposição de fatos, mostrar, porque senão ele se torna um texto expositivo. É preciso argumentar, discutir, falar, concordar, discordar. Se ocorrer apenas uma exposição, assim, você cria um outro tipo de texto, cria o texto dissertativo expositivo, o qual não é exigido por muitas bancas de concursos públicos. Até mesmo os vestibulares, viu? Eles já estão tirando esse tipo de texto, ficando só com a argumentação. Outro ponto que merece uma atenção é a necessidade que você, concurseiro, tem de selecionar muito bem os fatos e os argumentos. Lembra do esquema que eu fiz na aula passada? Que irão, esses fatos e argumentos, que irão compor essa parte do texto tão importante para nós. Né? Então, essa escolha certa que irão, de fato, defender a tese que você está levantando. Essa seleção vai pedir um cuidado especial, pois é muito recorrente o candidato, ou seja, você apresentar uma tese e defendê-la com argumentos contraditórios, você diz uma coisa, discorda, diz outra aqui, aí fica com aquela confusão. E muitas vezes você apresenta uma tese e não defende, vai defender uma outra coisa. Isso não pode acontecer. Cuidado. Uma vez você apresentando seus argumentos, defenda-os.
Por isso, para a melhor construção do desenvolvimento do texto, é preciso você tomar cuidado para não cair no senso comum, aquilo que todo mundo diz. Você vai passar no concurso público? Vou. Por quê? Porque eu estou estudando. Isso é senso comum. Não, pegue um argumento mais consistente. Né? Porque eu tenho disciplina, tenho apoio da minha família, faço exercícios diariamente, assisto às videoaulas do Sou Concurseiro e vou passar. Pronto. O senso comum está ligado à maneira de pensar da maioria das pessoas. E você não é a maioria, você é exclusivo. Sua vaga já está esperando você. Adquirida a partir dessas experiências vividas, as pessoas começam a falar e acaba ficando o que todo mundo diz, o que todo mundo pensa. Não é que o senso comum não possa aparecer numa redação, num texto. Não é que o senso comum seja errado. Não, não é. Mas ele empobrece a ideia, porque todo mundo vai dizer a mesma coisa. É preciso você ter muito cuidado para que a discussão não fique apenas pautada nesse senso comum. Você pode até citá-lo, mas tenha a sua própria ideia. Por quê? Isso vai, como eu disse antes, enfraquecer a sua argumentação. Além de ser algo que pode ser de conhecimento de todos, aí não gera interesse em ler isso, né? Mas, atenção, Marcos, o nosso aluno, ele tem dúvidas. Quais são as dúvidas que os alunos têm perguntado bastante aí para a gente, né? O que são argumentos? Olha aí, argumentos são ideias lógicas relacionadas entre si, com o objetivo de esclarecer determinada situação ou dúvida. Já as estratégias argumentativas são as maneiras como você vai organizar e apresentar os seus argumentos para chegar a uma conclusão. Pronto, aí está. Então, essa dúvida já foi sanada, né? Ótimo. Eu tenho, assim, por exemplo, argumentos concretos, eu tenho argumentos lógicos, eu tenho argumentos autoritários. Vou dar umas noções para vocês. O que é um argumento concreto? É o tipo de argumento que já é uma prova do que está sendo dito pelo autor, e trata-se de dados estatísticos oriundos de pesquisa, pesquisas confiáveis, lógico, né? Fatos que comprovam a tese, textos legislativos, leis de todas as instâncias. Então, você tem aquilo concretamente. Vou dar um exemplo para vocês, né? O fumo demasiado de cigarros o fumo demasiado de cigarros provoca câncer no pulmão. É lógico que existem essas exceções, mas a gente sabe que a maior parte deles termina assim. Tá bom? Muito bem. Eu tenho argumentos lógicos, que têm por objetivo de estabelecer relações de sentido mais racionais, né, entre os textos, como, por exemplo, comparações, causa, consequência. É muito comum, eu vou dar um exemplo de senso comum para vocês, né? Acontece demais. As pessoas falam gravidez precoce ou gravidez na adolescência. A principal causa da gravidez na adolescência é a falta de conhecimento. Por favor, não diga isso. Não está errado isso. Mas não diga isso, né? Porque já está fora de moda. A falta de informação, né? Houve nos últimos anos um aumento no índice o aumento no número de meninas grávidas devido à falta de informação. Quem tem falta de informação é você. Porque a informação está nesse dedo aqui embaixo da Enter. Eu tenho literalmente um mundo na tela de um computador. Né? Então, muito cuidado com isso. Aí eu tenho argumentos autoritários. Né? Esse tipo de argumento traz uma citação, a fala de uma pessoa que tem uma projeção, né? Um especialista que vai falar sobre o tema abordado, tá? E aí você aproveita, né? Pode ser um pesquisador, um professor, um profissional formado na área, mas que seja de conhecimento de todos, né? Não esqueça que o seu vizinho ele pode ser doutor em direito, mas eu não sei quem é, então não adianta colocá-lo na minha redação. Tá? Tem que ser uma pessoa que tenha que seja conhecida pela sociedade. Tá? Aí nós vamos agora trabalhar essas estratégias. Né? Quais são? Eu tenho várias, tanto é que essa videoaula é dividida em duas partes. Olha o que eu tenho aqui. Né? Argumentos. Vamos ver os tipos de argumentos e as estratégias. Primeiro vamos começar com os tipos de argumento. Vou dar exemplo de alguns para vocês. De olho na tela.
Eu tenho argumento por autoridade, argumento por exemplificação, argumento de provas concretas, argumento de princípio ou crença pessoal e argumento de causa e consequência. São só esses, Edson? Não, eu tenho muito mais. Mas esses ficam os principais aí, para que você tenha uma noção do que nós estamos falando. Agora, nós vamos trabalhar as estratégias argumentativas, tá bom? Eu vou começar com uma muito usada, que é a comprovação. Muitos alunos gostam. No ensino médio é comum os alunos utilizarem a causa-consequência, né? Porque fica muito fácil a estrutura. Você coloca a introdução, o segundo parágrafo causa, o terceiro parágrafo consequência e o quarto a conclusão. Mas cuidado, nem sempre isso dá certo, viu? Então vamos começar com a comprovação. Para que o leitor acredite naquilo que você está argumentando, é preciso que haja uma comprovação, certo? Senão, o argumento se esfumaça pelo ar, né? Então, essa estratégia argumentativa se dá pela apresentação de dados estatísticos, pesquisas, estudos que servem como prova concreta, ou como provas concretas, né? Ou seja, esses recursos são apresentados para comprovar aquilo que está sendo discutido por você. Vamos a um exemplo? De olho na tela. Acho melhor colocar a tela inteira. Vamos lá, isso. O ministro da Educação, Cristóvão Buarque, lança hoje o mapa da exclusão educacional. O estudo do INEP foi feito a partir de dados do IBGE e do Censo Educacional do Ministério da Educação. Mostra o número de crianças de 7 a 14 anos que estão fora das escolas em cada estado. Segundo o mapa, no Brasil, 1,4 milhão de crianças, ou 5,5% da população nessa faixa etária, 7 a 14 anos, para a qual o ensino é obrigatório, não frequentam as salas de aula. O pior índice é o do Amazonas, 16,8% das crianças do estado. Ou 92,8 mil crianças estão fora da escola. O melhor, o Distrito Federal, com apenas 2,3%, ou seja, 7.200 crianças excluídas. Seguido por Rio Grande do Sul, com 2,7%, 39 mil, e em São Paulo, com 3,2%, 168.000,7, né, ou 188,7 mil crianças fora da sala de aula. Viu só? Então, através de estatísticas, eu provei para vocês minha tese. Eu posso fazer por citação, que também eu acho muito válido, enriquece muito. Mostra, inclusive para a banca, que você está por dentro do assunto, é uma pessoa que lê, que pesquisa. Sempre que queremos defender uma ideia, procuramos pessoas consagradas, né, que pensam como nós acerca do tema que está sendo abordado. Então, nós vamos apresentar no corpo do nosso texto a menção, a fala que essa pessoa teve, né? E como ela é uma autoridade no assunto, a minha tese fica com mais credibilidade. Vamos lá? De olho na tela? Assim parece ser para Piaget. Toda moral consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. A existência da moral é o respeito às regras, a capacidade intelectual de compreender que a regra expressa uma racionalidade em si mesma equilibrada. Viu só? Aqui eu coloquei Piaget, né? Lógico, como professor, fica mais fácil para mim. Então, o que Piaget falou, né? Você viu? Eu abri aspas. Bota lá rapidinho, Marcos. Olha aí, eu coloquei. Cuidado que isso aqui é uma parte da minha redação, isso aqui não é introdução, é uma parte dela. Aí eu coloquei, né? Para Piaget, toda moral, abre aspas, toda moral consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Pronto, aí está. Uma fala, né? Então isso, citação. Já sabe, procure um sociólogo famoso, um psicólogo, um professor, um político que tenha uma representação nacional. Também eu tenho um raciocínio lógico, que eu até mostrei para vocês na videoaula, lembram? Aqui nós vamos criar, melhor dizendo, vamos criar relações de causa e consequência, que é um recurso muito utilizado para demonstrar que uma ideia, né, é afirmada no texto.
que essa ideia é necessária e não fruto de uma interpretação pessoal que pode ser contestada. Porque toda tese ela pode ser contestada, né? Mas quando você usa o raciocínio, fica mais difícil. Então, vamos lá, nosso texto? O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, cadeia. Nossa, muito forte aqui, né? Então, estamos falando aqui de um assunto bem sério, né? O tabagismo, ou seja, o fumo, né? Já criei o problema, é um grave problema na saúde pública. Estou dizendo para vocês que nossos filhos, pela televisão, são submetidos a toda forma de publicidade de cigarro. E aqui está a minha opinião, elas deveriam ser proibidas. E para os desobedientes, cadeia. Viu só? Então, tenho aí um raciocínio lógico, né? O fumo é um grave problema na saúde pública, é assim, todo mundo sabe disso. Né? E que as propagandas deveriam ser proibidas, pelo menos para as crianças, né? Que não sejam submetidas a isso. Né? É muito triste, por sinal. Vou usar uma outra estratégia aqui. Qual delas? A exemplificação. Olha aí. Um exemplo, cuidado, hein? Um exemplo de domínio público, que todos conheçam. É sempre um elemento que traz uma força para defender nosso ponto de vista, visto que é a melhor forma de comprovar uma opinião. Além desse benefício, né, há outro ganho. Né? Ao fazer uso dessa estratégia, que é a exemplificação, torna-se muito mais fácil. Por quê? Porque ele é um mecanismo bastante acessível. O que isso quer dizer? Né? Que existem formas de exemplificação, que você pode fazer isso com estratégias, né? Que nós falantes utilizamos. Nós podemos usar a exemplificação de fatos usados pela mídia, tá bom? Os estatísticos, as situações fictícias. Então, vamos ver cada um deles? Vamos começar com fatos divulgados pela mídia. Vamos lá. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas, na prática, a legislação brasileira confere o privilégio de não ficar em cárcere comum até o trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória para alguns grupos. Como os detentores do diploma de curso superior, com a decisão do Supremo, esse tempo vai se encurtar, mas a série especial continua lá. Muito bem. Vamos a uma outra. Dados estatísticos. Olha só. Pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular, encomendada pelo Catraca Livre para a campanha Carnaval Sem Assédio, apontou que, olha a estatística, 61% dos homens abordados afirmaram que uma mulher solteira que vai pular carnaval não pode reclamar de ser cantada. E para 49% dos mancebos, bloco de carnaval não é lugar para mulher direita. Além disso, 70% acreditam que as mulheres se sentem felizes quando ouvem um assovio. E 59% acham que elas ficam felizes quando ouvem uma cantada na rua. Olha aí, são estatísticas, tá? Vamos agora ao terceiro texto. Estou com exemplificações, hein? Situações fictícias. Olha, eu estou criando para você uma história. Noite de quarta-feira em Ipanema, bairro carioca de classe média alta. Restaurante da moda, repleto de jovens bem-nascidos, sofre o terceiro arrastão do mês. Clientes e funcionários são assaltados e ameaçados de morte. Eis aqui o cotidiano violento das cidades grandes. Então, quer dizer, para mostrar o aumento da violência nos centros urbanos, eu me utilizei de uma história. Nem sei se isso existe, mas estou embasando o meu texto, a minha ideia. Viu só? Então, esses são os pontos de exemplificação aí que deixei bem claro para vocês. Né? Também nós temos aquele argumento que é muito comum, principalmente em escolas, né? Que é o da causa-consequência, que às vezes eu até procuro evitar. Indico para os meus alunos evitarem um pouco. Né? Para comprovar uma tese, você pode buscar essas relações de causa, que são os motivos, os porquês, e as consequências, que são os seus efeitos. Tá bom?
Vamos ver como funciona isso? Vamos lá, trouxe 2 textos para vocês. Tá? Número 1, vamos lá. A miséria que ataca grande parte da população brasileira não é gratuita, pois tem origem na péssima distribuição de renda, no desemprego e nas injustiças sociais. Então, olha só, olha a causa. A miséria que ataca grande parte da população brasileira não é gratuita, pois tem origem na péssima distribuição de renda, no desemprego e nas injustiças sociais. Então, quais são as causas dessa violência? Aí está. Desculpa, da miséria, perdão. Quais as causas da miséria? Na péssima distribuição de renda, no desemprego, nas injustiças sociais. Qual a consequência? Grande parte da população brasileira é vitimada pela miséria. Viu só? Olha só. Temos uma outra aqui. Atenção. Ao se desesperar num questionamento em São Paulo, daqueles em que o automóvel não se move, nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que, por trás de sua irritação crônica e cotidiana, está uma monumental ignorância histórica. São Paulo só chegou a esse causa porque um seleto grupo de dirigentes decidiu no início do século que não deveríamos ter metrô. Como crescia dia a dia o número de veículos, a consequência, é piorar ainda mais o congestionamento, o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos. Viu só? Uma redação por causa-consequência. Aí está. Eu sempre digo que ela é um pouco complicada para alguns alunos, porque alguns não conseguem ver a causa do problema, outros não conseguem ver a consequência. E outros não conseguem ver nada, né? Mas tudo bem, deixa isso para lá. Mas cuidado, tá? Causa, examine bem, e consequências, e que elas estejam relacionadas. Caso contrário, a sua redação vai ser igual uma bala perdida, né? Vamos ter também a definição, que é outra estratégia que nós podemos utilizar. Esse tipo de argumentação conceitua o assunto, tá bom? Que você está trabalhando, como é o caso de violência, feminicídio, homofobia, transfobia. Então você vai dar um conceito para mim, porque eu preciso saber se você sabe sobre o que você está falando. Pode ser utilizado quando você tem total segurança acerca do conteúdo a ser definido. Você precisa saber. É preciso deixar bem claro o propósito dessa definição. Por que você colocou ali naquele texto? Porque nada do texto ocorre por acaso, né? Vamos ver um texto com definição? A língua é um conjunto de sinais que exprimem ideias. Está aqui o conceito. Sistema de ações e meio pelo qual uma dada sociedade concebe e expressa o mundo que a cerca. É a utilização social da faculdade da linguagem. Então você está vendo aí que eu utilizei esse conceito numa das partes, ela está bem no meio do meu texto, por isso que eu coloquei os sinais de quebra, né? Aqui está um, isso aqui é um sinal de quebra, aí no final eu coloquei outro sinal de quebra aqui. Então, esse conceito estaria no meio do meu texto, né? Com esse objetivo de aclarear o que é língua, o que é linguagem para vocês. Tá bom? Outra estratégia também que eu gostaria de mostrar para vocês é a comparação, que ela é muito boa. Tá? Principalmente para aquelas pessoas que têm um conhecimento histórico ou futurista muito grande, mas que sim, o argumento está escasso, né? Por que eu digo isso? Porque quando você compara, você pode comparar o passado com o presente, comparar cidades, comparar países, que é um pouco perigoso, né? Comparar países sim, né? Comparar o Brasil com a Inglaterra não dá, né? Comparar o Brasil com a Alemanha não dá, né? Porque são bem mais desenvolvidos, porque são bem mais antigos, né? A Inglaterra é uma vovó, aliás, uma vovó, vírgula, uma bisavó, uma tataravó, quando o Brasil ainda é uma senhora, né? Se nós formos comparar as idades. Na comparação, você vai ter um recurso argumentativo e vai utilizar esse recurso para comparar situações distintas, que tem algum ponto, em algum momento, elas vão ter algo em comum. Alguns professores chamam de analogia, tá? Vamos ao exemplo? A paixão futebolística é como a paranoia do ciumento. Olha que comparação eu estou fazendo, né? Organiza o mundo de modo a configurar suas crenças e suspeitas.
Assim como o ciumento Dom Casmurro, né? Acha que todo indício da traição de sua mulher, o torcedor fanático vê em qualquer coisa um sinal de uma perseguição ao seu time ou de favorecimento do adversário. Viu só? Estou comparando, né, o apaixonado por futebol, né, que é um pouquinho paranoico, né, com os ciúmes de Bento Santiago, o famoso Dom Casmurro de Machado de Assis. Viu? Ótimo. Outra estratégia também que é muito utilizada no pessoal do ensino médio, né, meu ensino médio, que é a trajetória histórica ou a alusão histórica, né? Que eu, por sinal, já estou enjoado disso, né? Mas estratégias são estratégias. Você nesse exato momento vai se referir a um momento ou um acontecimento histórico, cuidado, hein? Para comprovar seu ponto de vista. Lá na Revolução Francesa, na chegada da família real, no descobrimento do Brasil, no ciclo da borracha, no ciclo da mineração. Então, esse acontecimento histórico vai comprovar seu ponto de vista, vai ajudar a comprovar seu ponto de vista. Esse é um recurso que pode ser utilizado quando se tem a segurança da história, hein? Cuidado, você precisa ter segurança na história. Vamos ao recurso? Vamos lá. Há cerca de um século, cientistas como Freud, Jung e Aldeler, entre outros, começaram a pesquisar o conteúdo dos sonhos, a fim de descobrirem como e por que ocorrem, qual a origem das imagens que mostram, significado dos símbolos que obrigam e, acima de tudo, que papel desempenham na vida do ser humano. Então, eu estou mostrando aí para você um pouco de história, né, do conhecimento que eu tenho. Aí nós vamos ter o quê? A última estratégia, né, que é a ilustração narrativa. Olha aí, cuidado, ela pode ser uma ilustração narrativa, uma ilustração descritiva ou uma ilustração narrativa descritiva. Aqui, ao usar esse tipo de argumento, é preciso ser bem sucinto, porque se você vai contar uma história, ela tende a alongar e você só tem 30 linhas, tá? Não tomando muito espaço, porque quanto mais espaço você toma, você vai prejudicar um dos pontos da redação, né? Que será o desenvolvimento, lógico, né? Vale-se de um apoio, tá? Para comprovar o seu ponto de vista. Você vai narrar, contar uma pequena história ou descrever um fato, tá bom? Agora, lógico, um fato coerente. Vamos ver, então? De olho na tela. Marcos, põe a tela inteira, por favor. Isso. Uma moça fazia perguntas ao computador falando japonês corrente. O computador repetia a pergunta feita com voz idêntica à da moça, Em seguida, apresentava a questão na tela, escrita em japonês e traduzida para o inglês. Após uma pesquisa no banco de dados correspondente, dava a resposta em 4 versões: oralmente, falando com voz idêntica à da moça, em japonês e em inglês, graficamente escrevendo a resposta na tela em ambas as línguas. Quem possui um elementar conhecimento dos processos de computação é capaz de avaliar a complexa cadeia de softwares e hardwares envolvida nesse processo de codificar, decodificar e transliterar sons em imagens. Tá? Aqui eu fiz uma descrição narrativa, né? Olha aí, o computador repetia a pergunta feita com voz, depois com voz idêntica da moça, em seguida, depois ele apresentava a questão na tela, então essa ordem cronológica caracteriza a nossa narração. Muito bem, essas foram as estratégias, né? Mas vocês devem estar com saudade de um quadro meu, né? Qual é? Isso, né? O desafio. Mas outras videoaulas eu não mostrei muito, não fiz desafios com vocês, ora, porque nós estávamos mostrando textos, inclusive na videoaula eu mostrei um texto inteiro, mas aqui nós temos aí o nosso desafio. Vamos lá. Tipo de argumento. Considerando a postagem, né, que nós fizemos agora sobre os tipos de argumento, eu quero que você leia os fragmentos a seguir e identifique o tipo de argumento utilizado para demonstrar a validade da afirmação que nós fizemos. Atenção, pode parecer o mesmo tipo de argumento em mais de um fragmento. Nem todos os tipos de argumento foram completados nesse exercício, hein? Essa aula ainda vai ainda vamos ter a segunda parte, tá bom?
Mas aqui eu apresentei os que nós trabalhamos hoje. Texto número 1. O Brasil já tomou várias medidas para promover a igualdade de gênero. Começou pela Constituição Federal, que estabelece direitos iguais, reconhece a união estável, cria a licença paternidade, equipara os direitos dos filhos independente da situação dos pais. E vieram também as delegacias de defesa à mulher, crime de assédio sexual, a Lei Maria da Penha e as varas de violência doméstica. Agora, que tipo de argumento eu utilizei para defender esse texto? Exemplificação, autoridade, causa-consequência, aí eu repeti autoridade, desculpa, ou senso comum. Que argumento foi utilizado aí? Começou pela Constituição, que estabelece direitos iguais, cria a licença paternidade, que para direito dos filhos, independentemente da situação dos pais. E aqui, vamos lá, Marcos, marca uma letra para mim. O Marcos marcou a letra C, né? Olha, se eu dei como exemplo a Constituição Federal, que estabelece direitos iguais, reconhece a união estável, cria a licença paternidade, equipara os direitos dos filhos, independente da situação dos pais, que vieram às delegacias da mulher, crime de assédio sexual, eu só posso estar fazendo o quê? Uma exemplificação. Pronto, letra A. Vamos agora ao segundo exercício. A queda do número de fumantes no país tem a ver com uma série de medidas. A ciência e a mídia mostraram claramente os efeitos nocivos do cigarro. Os maços trazem imagens de advertência. Sumiu a propaganda de cigarro na TV e o patrocínio de cigarros em eventos culturais e esportivos foi proibido. A lei que baniu o fumo em locais fechados e empresas oferece tratamentos para funcionários que querem parar de fumar. E agora, que argumento que eu utilizei aqui? Vamos ver. Exemplificação, comparação, causa-consequência. E eu repeti exemplificação de novo, né? É na hora de digitar, tá, gente? Ou senso comum. Olha aí. A queda do número de fumantes no Brasil tem a ver com uma série de medidas. A ciência, olha a causa da queda de fumantes. A mídia, trazem imagens de advertência. O patrocínio do cigarro em eventos culturais e esportivos foi proibido. E a lei, como consequência, baniu o fumo dos locais fechados e oferece tratamentos para os funcionários que querem parar de fumar. Então ficou lógico, né? Só pode ser o que aqui? Letra C. Causa-consequência. Pronto. Viu? Facílimo, né? Olha, agora só que é um exercício que pede treino, né? Treino mesmo. Agora eu preciso de um quadro, viu, Marcos? O nosso quadro é... Você sabia? Exatamente. Os conectivos estão em alta. Precisamos trabalhar bem. Põe tela inteira, Marcos. Olha, você vai fazer uma tomada de decisão, por exemplo, né? Aí você pode colocar, né? Do meu ponto de vista, na minha opinião, pensamos que, pessoalmente acho... Agora, cuidado, se for uma dissertação argumentativa, evite a primeira pessoa, tá? Então, temos que trabalhar de uma outra forma. Você poderia colocar na opinião geral, na opinião de especialistas. Especialistas pensam que, do ponto de vista de especialistas, indicação de certeza, sem dúvida, está claro que, com certeza, é indiscutível. Indicação de probabilidade, provavelmente, me parece que, mas como é uma dissertação argumentativa, parece que. Ao tudo que indica, é possível que. Uma relação de causa-consequência. Porque ou pois, então, porque, então, consequentemente, pois, portanto. Acréscimo de argumentos, importantíssimo para vocês. Trabalhar o além disso, também, ademais. Indicação de restrição, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, apesar de, não obstante. Organização geral de um texto, inicialmente, primeiramente, em segundo lugar, por outro lado, por fim. E a introdução de conclusão, assim, enfim, finalmente, para finalizar, concluindo e resumo. Só que já te expliquei para vocês o concluindo, né?
Não, ele empobrece um pouco, mas para você ver que ele é certo, né? São conjunções certas que você pode utilizar para finalizar, concluindo, em resumo, mas que acabam virando clichê e enfraquecem um pouco o texto. Viu só? Ótimo! Hoje você aprendeu estratégias argumentativas, só que é só a primeira parte. Precisamos ver a próxima. Eu, professor Edson Botelho, me despeço direto aqui do Estúdio Sou Concurseiro e vou passar. Espero você na nossa próxima videoaula. Sucesso a todos!